Desculpa, ele tá apresentando na tela agora. Oi, Yasmin. Boa tarde. Oi, professor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Boa tarde. Guilherme. Pessoal, a gente está falando. Na aula passada, a gente falou dos. Começamos a falar dos receptivos. Lembram? Sim. Pois é, a gente falou sobre o método tabelinha. Falamos do método da ovulação do muco cervical. Falamos do método da temperatura. E a gente vai falar hoje do coito interrompido, camisinha e o preservativo, né? Beleza? Então vamos lá, né? O professor arrasou, né? Naqueles PDF, os slides de física. Não pouca coisa. Arrasei? Sim. Pouquíssima coisa, né? Ali para copiar. Sei não, viu, Carol? 87 aulas, né, meu filho? E aí? Tudo bom? Ei, vocês não sabem das notícias que a gente está recebendo aqui nos bastidores. Talvez a gente não volte nem esse ano. Eu esperando, né? Pelo visto. Meu Deus do céu, tô com medo já disso. A Maria, professor, não diz isso não? Eu falando sério. Mas, gente, isso aí também não é culpa nem do governador. Isso aí é por causa do vírus. Que as pessoas também não ficam em casa e aí aumenta. É verdade. E pior que agora vai abrir os comércios e tudo. Não é? Eu acho que agora que vai dar uma aumentadazinha cruel, né? Vai sim. Vocês estão visualizando aí o meu slide? Tô. Sim. Tá. Sim. Então a gente vai. Eu tô. Tá. Então a gente vai começar aqui a falar. Deixa eu ver só aqui se tá aberto aqui para mim. Não tá aparecendo para mim. Tá. Apareceu aqui. Então vamos lá, né? Vamos falar do coito interrompido. Para quem não sabe o que é coito interrompido, a gente vai explicar agora. Então vamos lá. Bom, gente, mais um método contraceptivo, que de certa forma não é um método muito seguro, tá? E nem é assim muito eficiente também. Ele é praticado de que forma? Ele é praticado quando o homem retira o pênis da vagina da mulher antes de ejacular, antes dele soltar aquele líquidozinho, tá? É como se, como é que eu posso explicar para vocês? É como se antes dele chegar ao ponto já viu quando a gente está com vontade de fazer xixi? Pronto, é antes de fazer xixi no chão, chega no vaso sanitário para fazer xixi. É mais ou menos assim, tá? O índice de falha desse método é de 3 a 12%, tá? Em observação, o método é pouco seguro, que depende do controle masculino, tá? E alguns espermatozoides ele podem escapar antes da ejaculação, diminuindo assim a eficiência do método. Então, esse método ele é tão assim, como é que eu posso dizer? Ele é um método tão falho porque depende basicamente do homem, né? E aí depende da situação. Tem homem que tem o controle, tem homem que não tem. A maioria do homem, né, que tem, às vezes, tem relação em relação a esse coito interrompido, é um homem que está embriagado, né, tomou umas bebidazinhas, cerveja, cachaça, e aí não tem o controle emocional disso aí, tá? Então não é um método que seja recomendado de se trabalhar com ele, tá certo? Ele não é um método muito seguro, não, tá? Ok? Alguma pergunta sobre esse método? Acredito que não, né? Então vamos para frente, vamos passar para o próximo método, tá? Vamos agora ao método. Sim, é sim, viu, Guilherme? Muita gente, infelizmente,
não gosta de transa com preservativo. Aí prefere fazer sem camisinha e aí tem os seus agravantes, né? Eu acho que o pior não é nem o coito interrompido, o pior é uma doença sexualmente transmissível, né? Viu? Beleza, vamos para frente então, vamos agora para a camisinha. Existe a camisinha masculina e existe a camisinha feminina. Vamos falar das duas, tá? Vamos lá. Camisinha, condom ou preservativo, que a gente chama, né? Bom, a gente encontra preservativo na farmácia, no mercantil, no posto de saúde, ou seja, só engravida quem quer, tá? E só pega doença, teoricamente, quem quer, porque existe a farmácia, existe supermercado, existe posto de saúde, tá? Ninguém fala de condom, não. É só camisinha e preservativo, tá? O que é a camisinha? Uma capa de borracha fina usada pelo homem que impede o sêmen de entrar no útero feminino. É tipo assim, você coloca a camisinha no pênis, né? Para que quando você ejacular, ela caia dentro da camisinha e não dentro do útero da mulher, tá? Um modo de usar: colocar antes da penetração. Então, antes de começar a relação sexual, você coloca a camisinha. Claro, com o pênis ereto, tá? Não pode ser sem ser ereto, porque senão pode ser que a camisinha não tenha tanta eficiência, tá? Tem gente que tem vergonha, mas não precisa ter vergonha. Porque é melhor você não ter vergonha do que engravidar, né? Então, ó, modo de usar: colocar antes da penetração ou antes da relação sexual, com o pênis ereto, tá? Tem que ser ereto, porque senão pode ser que dê erro na hora de colocar a camisinha, tá? Deixando uma folga na ponta. Você vai pegar a camisinha na ponta, segurar ela aqui na ponta e descer através do canal do pênis, tá? Do homem, todinho, até o final, certo? Aí na ponta, apertando o ar para tirar, ó. Você aperta o arzinho aqui, ó, e vai descendo, tá? Aí vai desenrolando a camisinha até na base do pênis, até chegar lá naquela basezinha onde fica a base do pênis, né? Aí beleza. Cadê aqui? Aqui tem a figura, ó. Ó, ele tá ensinando como é que coloca, ó. Coloca na base do pênis, né? Até chegar lá no final, ó. Certo? O que mais? Aí apertando para tirar a folga, desenrolar a camisinha até a base do pênis. Depois da ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, tá? É importante fazer isso aqui, ó. Não pode deixar de tirar o pênis quando ele estiver mole. Por quê? Porque se tiver mole, pode ser que o sêmen escape pelo lado da camisinha. E aí já era, né? Se tiver no período fértil, meu irmão, já era. Depois da ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, segurando o preservativo pela borda. É importante segurar aqui, ó. Você segura na borda e vai tirando, tá? Para quê? Para que o sêmen não caia dentro da vagina, tá? Após esse procedimento, aí descartar a camisinha, tá? Que é utilizada apenas uma vez. Você só pode utilizar a camisinha uma vez. Não vai inventar de usar duas vezes, não. É só uma, tá? Gente, e é importante enrolar a camisinha no final, dar um nó, para que o sêmen não possa sair de maneira alguma, tá? Aí você descarta ele e joga dentro do lixo, né? Onde você escolher que seja mais seguro, tá? O professor me responde. Deixa eu ver, responder o quê? Não vi nenhuma pergunta. Qual foi a pergunta que eu não vi? Oi, Larissa. Eu vi aqui, ó. Oi, Larissa. Não vi, Yasmin. Iga, eu vi só teu Iga. Passando mal aqui. Ereta é igual reto, isso. Já vi, já vi.
Então, basicamente é isso. A gente trabalha dentro da hipótese de não haver um erro no sistema do pensamento do adolescente, tá? Por quê? Porque o que acontece? O adolescente, muitas das vezes, ele erra por falta de informação, devido às vezes, o pai, que tem um certo preconceito, às vezes o próprio adolescente não se sente seguro de falar de alguns temas relacionados à sexualidade, e acaba ou tendo uma gravidez, que eu posso dizer, uma gravidez inesperada, ou uma doença sexualmente transmissível que depois, meu filho, para tratar, é só misericórdia, tá? Que foi, Isabelle? Não entendi. Ok, vamos para frente. Vamos falar agora do preservativo ou camisinha feminina, tá? Vocês sabiam, né, que existe camisinha feminina também, ó. Ó, camisinha feminina é uma bolsa com forma de tubo, fina e resistente, que é colocado dentro da vagina, tá? Com finalidade contraceptiva. Ah, então, a finalidade dela é contraceptiva. Observação. É menos popular que o preservativo masculino convencional, mas fornece proteção adicional contra a infecção pela papiloma vírus humano, que é o HPV, e o herpes, ao recobrir a região dos lábios vaginais, tá? São duas doenças sexualmente transmissíveis, tá, pessoal? O HPV e a herpes. A gente vai ver depois as doenças sexualmente transmissíveis também, tá? Por isso que é importante vocês terem o conhecimento primeiro dos preservativos, para depois a gente falar das doenças, tá? Vamos falar agora dos espermicidas. Ó, o que são os espermicidas? São geleias, cremes, comprimidos ou óvulos que, quando aplicados na vagina, destroem os espermatozoides e evitam a gravidez. Eles funcionam como... Ele é injetado dentro da vagina da mulher, tá? Para poder eliminar os espermatozoides. Modo de usar. Deve ser colocado profundamente na vagina, cerca de 10 a 15 minutos antes da relação. Então, você coloca essa geleia, ou esse creme, ou esse comprimido dentro da vagina entre 10 a 15 minutos antes da relação. É um método que muita gente não... É difícil você escutar esse método, tá? O índice de falha é de 8 a 42%. São mais eficazes quando utilizados junto com a camisinha e o diafragma. Observação. Algumas mulheres podem apresentar irritação ou alergia na vagina, devendo, nesse caso, mudar a marca ou deixar de usar o método. Existem casos que a mulher fica com infecção, tá? E aí ela precisa mudar o método. Aí procura o ginecologista, que o ginecologista ela orienta bem direitinho em termos do que fazer. Tá bom? O diafragma é um pequeno disco de borracha que se coloca dentro da vagina também e funciona como uma barreira. Professor, minha irmã disse que o mais seguro é a camisinha, porque o resto dos métodos são uma bomba de hormônios. É verdade, ela tem razão. De certa forma, a camisinha, você não utiliza nenhum hormônio especificamente, né? O hormônio que é liberado é só o hormônio masculino e feminino, da qual já altera também o metabolismo dos dois. Viu, Isabelle? Ela tem razão. Alguns outros métodos você injeta muito hormônio dentro da estrutura, né? Do corpo, da molécula em geral, tá? Observação. Exige consulta médica para orientação quanto ao uso e conservação e também cuidados na sua utilização. Sendo lavado e conservado seco, pode durar até 2 anos, tá? Já que o anticoncepcional é uma bomba de hormônios, tem chance da mulher engravidar, nem que seja uma pequena chance. A bomba de hormônios que ela diz é no sistema de você
viu, Guilherme? Não é engravidar. A bomba de hormônio é você ficar mais gordo, aumentar o quadril mais rápido, mudança de corporal, aumentar os seios, essas coisas, entendeu? Eu só vou ter que sair, mas eu já volto. Beleza. Vamos falar do DIU agora, já que vocês estão falando aí das dúvidas, né? O DIU é um aparelho que, colocado dentro do útero, impede a ocorrência da gravidez, tá? É um pequeno objeto de plástico, não tem hormônio aí, sobre o qual muitas vezes é enrolado um fio de cobre muito fino e que apresenta em diversos formatos. A figura 12. Aí, ó. É assim que é colocado, ó, o DIU, ó. Tá? Coloca pela vagina. Tá aqui, ó, modo de usar. A colocação, que é simples e rápida, deve ser feita apenas pelo médico. O médico que coloca, viu? É colocado no útero, geralmente durante o período menstrual, a fim de eliminar qualquer risco de gravidez. A sua ação consiste em provocar uma reação a nível mucosa uterina, o endométrio, impedindo a implantação do óvulo fecundado. Não precisa fazer cirurgia, é o médico que coloca, tá? Não é uma cirurgia. Índice de falha de 1 a 5%, é muito difícil falhar. É um método reversível, bastante eficaz. Entretanto, algumas mulheres não se adaptam ao DIU. Os efeitos colaterais mais frequentes são cólicas e menstruações muito abundantes e prolongadas. Muito sangue, a menstruação que demora às vezes 5 dias passa a demorar mais, tá? Isso, é pela vagina sim, tá? Diz Yasmin, como que o negócio desse entra na gente? Pela vagina, já falei. Ele é colocado no útero, tá? Lá no colo do útero. O médico coloca. Tem sim, eles usam um aparelho da qual eles enxergam tudo por dentro da mulher. Não é. É você que pensa que é grande, mas não é não. Viu? Pílula anticoncepcional. Esse aqui é um dos métodos mais usados em termos estatísticos, tanto a pílula quanto a camisinha. São um dos métodos mais utilizados pela maioria das pessoas, pelo fácil acesso, tá? Algumas pessoas sentem vergonhas de, às vezes, chegar na farmácia e comprar, mas isso não é vergonha. É melhor você não engravidar e não pegar uma doença do que você engravidar, né? Ou pegar uma doença e não ter mais como reverter o processo. Não atrapalha, viu? Não. Que você pode ter, são as dores da cólica mais intensas, viu? Bom, gente, um dos métodos muito utilizados é esse daqui, ó, a pílula anticoncepcional. Ele é um comprimido composto de hormônios em várias misturas, de estrógenos e progesterona, que impossibilita a liberação do óvulo pelo ovário e assim impede a fecundação. A, mani, a mini pílula apresenta só um tipo de hormônio, progesterona em doses baixas. Como é que é o modo de usar? O tipo mais comum é o da cartela com 21 comprimidos. Não, a gente não está se referindo à doença. Eu estou me referindo. É porque, assim, Isabelle, é muito melhor você evitar pegar uma doença que tenha tratamento ou não, mas não é melhor evitar não pegar, né? Então você faz o tratamento bem direitinho, utiliza métodos direitinho para não pegar nenhum tipo de doença, entendeu? Porque normalmente assim, quando as pessoas quando elas estão lá no bem bom, não lembram disso, né? Quer lembrar se tem doença, se tem filho, se está no período fértil, entendeu? Então é melhor evitar doenças, né? Principalmente isso. Bom, o
o modo de usar. O tipo mais comum da cartela com 21 comprimidos, tá? Que começa a se ingerir 5 dias depois do início da menstruação. Você conta o início da menstruação, 5 dias depois você começa a tomar. O índice de falha é de 0,13%, ou seja, quase impossível uma pessoa engravidar tomando as pílulas anticoncepcionais, tá? É o método do anticoncepcional mais seguro. Apresenta contraindicações para mulheres que estão grávidas, não pode, a mulher, né? Quando está grávida ou amamentando, apresenta perdas sanguíneas vaginais fora do período menstrual. Pode ser que às vezes você. Mas se for 7 dias, se for tipo 7 dias de menstruação, não. Aí você vai de acordo com o seu método, viu, Yasmin? Tem que ver como é que é a regulamentação do seu período menstrual, que aí o médico vai dizer bem direitinho como você deve tomar o medicamento, tá? E muito cuidado, as mulheres têm que ter muito cuidado pela questão hormonal, viu? As mulheres que estão grávidas ou amamentando não podem, né, tomar. As que tomam apresentam perdas sanguíneas vaginais fora do período menstrual, apresentam enxaqueca, dor de cabeça, né? Tem resultado anormal no exame preventivo de câncer, que é o teste Papa-Nicolau, tá? Tem ou tiver essas doenças como hepatite, mononucleose, tumor do fígado ou cirrose, câncer no seio, ovário, útero, trombose, flebite, derrame, embolia, infarto, angina no peito ou diabetes, tá? Então é complicado. Tem que ter muito cuidado o uso disso se tiver essas doenças, tá? Bom, agora a gente vai falar dos anticoncepcionais injetáveis. Os injetáveis, gente, é aquele que você toma com a injeção, tá? Vamos lá. Consiste no uso mensal ou trimestral de hormônio, tá? Forma de injeção. Considera este anticoncepcional comercializado com o nome de Depo-Provera, tá? 500 AD, como ideal para suprir a menstruação. Os progestógenos injetáveis, além de anovulatórios, aumentam a viscosidade do muco cervical, tornam o endométrio menos propício à implantação do ovo e alteram a motilidade tubária. Modo de usar. Esse anticoncepcional injetável mensal é aplicado via intramuscular profunda, uma vez ao mês, entre o 7º e 10º dia do ciclo menstrual. A Depo-Provera é usada mais comum na dose de 150 mg a cada 90 dias. Então, você pode tomar um anticoncepcional mensal, ou você pode tomar o anticoncepcional que serve para ser trimensal, que é uma dosagem mais forte, que é de 150 mg a cada 90 dias. Tá? Observação. O método requer supervisão mínima e tem efeito prolongado, sendo recomendável para pessoas com deficiência mental. Entretanto, para sua escolha, deve-se avaliar a ausência de contraindicações como câncer, cardiopatias, doença do fígado. Devem ser também levadas em conta as desvantagens do método, principalmente a irregularidade menstrual, porque fica irregular o ciclo menstrual, tá? O aumento de peso e certa demora para retornar à fertilidade. Por quê? Porque esse é um método que você está ingerindo muito hormônio. Então, o fato de você estar ingerindo muito hormônio altera totalmente o seu metabolismo. Então, você vai engordar de forma mais rápida, né? Você não vai ter um ciclo menstrual regular pelo fato de estar ingerindo muito hormônio. Você, como é que eu posso dizer? Você vai demorar mais para voltar para o período fértil. Tem vezes que as mulheres param de tomar o anticoncepcional, continuam tendo relação sexual, mas demora para poder encontrar o período fértil novamente, tá?
complicado. Beleza. Vamos falar dos implantes subdérmicos. Ó, os implantes subcutâneos de tubinhos ou cápsula de plástico especial silástico contendo hormônio anticoncepcional. O implante feito na parte interna do braço ou antebraço vai liberando o hormônio lentamente. Como é que funciona? Modo de usar. A colocação é feita durante a menstruação com agulha especial e anestesia local. Dura 5 anos. Já viram falar desse método? Dura 5 anos o método. Método de larga duração e de alta eficiência. Entre os efeitos colaterais pode ocorrer irregularidade menstrual. Tá? Centro de Investigação sobre a Biologia de Reprodução Humana continua a desenvolver pesquisas no sentido de aperfeiçoar os métodos contraceptivos, os tornando mais seguros e baratos. Está em uso o uso do Jospol, né, como anticoncepcional masculino. Então, está em teste, viu, gente, anticoncepcional masculino. O Gospol é um pigmento amarelo extraído da semente do algodão, que inibe a espermatogênese do homem em várias espécies animais. As primeiras observações clínicas na China revelam que o Gospol não produz aumento de peso, não interfere na potência sexual nem na libido. Entretanto, 10% dos usuários mostram ação hipokalemiante, provocando fraqueza e cansaço. O que acontece nesse hormônio masculino é um cansaço e uma fraqueza generalizada, mas a questão da impotência, ela não foi diagnosticada, tá? Não existe essa teoria da pílula do homem acontecer ou dar, né? Impotência sexual, tá? Ok? A gente vai falar agora de uma pílula chamada pílula do dia seguinte, que é uma pílula emergencial. Talvez vocês já devem ter ouvido falar dela de alguma forma. E a gente vai dar uma ênfase maior nela agora, tá? Sim, já ouviu falar. Stephanie já ouviu falar. Vamos falar dela de forma mais detalhada. Olha, o que é a pílula anticoncepcional de emergência? Gente, é a seguinte. Digamos que você teve uma relação sem camisinha, né? E você ficou com medo. Poxa, será que eu engravidei? Uma mulher, né? Dizendo. Ou então o homem, será que eu engravidei a menina? Tal. Aí você ficou na dúvida. O que fazer se ficou na dúvida? Torcer para ela não ter uma doença sexualmente transmissível, né? E depois existe uma solução até entre 24 horas. Por exemplo, digamos que você teve uma relação 10 horas da noite de ontem. Você tem até 10 horas da noite de amanhã para poder, de hoje no caso, né? Para poder dar esse remédio. Então, o que acontece? Esse método, ele não é um método recomendado porque você acaba incentivando a pessoa a tomar muito hormônio, tá? Mas aí ele passa a ser um método favorável para a pessoa garantir que não vai engravidar. Então, voltando, digamos que você tenha tido uma relação e ficou com dúvida. Meu Deus, será que meu parceiro vacilou? Fez alguma coisa? Aí você ficou com dúvida, você toma a famosa pílula do dia seguinte. O que é esse método? Vamos lá. Esse método deve ser usado em uma situação inesperada. Ele é indicado para a mulher que manteve uma relação sexual não planejada, sem o uso anticoncepcional e em casos de estupro. Então, são 2 casos que é muito utilizado a pílula do dia seguinte. Corre o risco de ter a doença, Yasmin, pelo fato de você ter feito sem camisinha, né?
assim, não está estampado na cara da pessoa que a pessoa tem doença ou não, né? Então, acaba, assim, vocês que vão entrar na fase de namoro, essas coisas depois, futuramente, vocês têm que saber muito bem quem é os seus parceiros, né? Se os seus parceiros não têm relação com outras pessoas que também... Porque a doença, o que é uma doença? A doença, ela vai passando de uma pessoa para outra. Olha aí o coronavírus, né? Nada mais é do que isso, é passando de um para o outro. Então, acaba sendo uma doença que vai transmitindo de um para o outro, entendeu? Então, não tem escrito na testa da pessoa que a pessoa está doente, né? Então, o cuidado, ele sempre tem que ser de forma... Isso, exatamente, Isabel. Não tem informação maior do que está acontecendo com o corona. Às vezes as pessoas são tão irresponsáveis que estão com a doença e acabam tendo contato com outras pessoas, entendeu? E a doença sexualmente transmissível, muita gente é assim às vezes. A pessoa tem a doença, sabe que tem a doença e vai ter relação com a pessoa, muitas das vezes sem camisinha, e aí estraga a vida da pessoa, entendeu? Por isso que é importante as aulas de ciências nesse período de adolescente, porque você tem todas as informações possíveis e corretas para não cometer nenhum erro, né? Coisas que talvez você nunca ouviu falar dos seus pais, que hoje você está ouvindo, que você está aprendendo. Então, por isso que eu acho uma aula importante. Ela só transmite se tiver sem camisinha. Doenças sexualmente transmissíveis é quando tem um contato sem preservativo, sem um cuidado específico em termos da relação. Entendeu? Porque se caso, por exemplo, a pessoa tiver AIDS e estiver com camisinha, não. Só se tiver contato, viu, Yasmin? Tá? Para a gente aprender, para nós termos os cuidados. Exatamente, o cuidado. Por isso que é importante, às vezes, eu sei que para algumas pessoas, por exemplo, às vezes a própria Milena, né, diz assim, eu queria passar logo esse capítulo. Eu sei que, às vezes, não é um assunto que é interessante, né, assim, do ponto de vista de vocês, mas é um assunto que vai ajudar vocês futuramente, tá? Não é agora, não é, entendeu? Não é uma forma de incentivar também, é uma forma de mostrar para vocês que vocês têm um conhecimento na mão de vocês, que vocês só vão acabar fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa que possa acarretar um problema pro resto da sua vida, se vocês quiserem, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, hoje vocês sabem responder qualquer pergunta que esteja relacionado à parte das relações sexuais, dos órgãos sexuais, dos hormônios. Por quê? Porque é uma coisa que está ligada ao nosso dia a dia, que às vezes a gente tem uma barreira para conversar sobre isso, entendeu? Há quem dera que na aula de ciências do passado, a gente pudesse ter essas informações, porque talvez a gente não tinha errado tanto na vida, né? E as aulas de ciências hoje, ela é muito bem direcionada, né? Trabalha muito bem os pontos específicos. Primeiro a gente falou do corpo humano, aí agora a gente está falando dos métodos contraceptivos, aí depois vai vir as doenças sexualmente transmissíveis, entendeu? E isso, Stephanie, às vezes é um tabu você falar disso, né? Tem alguns pais que não gostam, tem alunos que não gostam, tem alunos que acham que é um tema que é muito chato de se falar, tem alunos que ficam com vergonha. Tudo isso é normal, cada um tem a sua posição no pensar, no falar, mas a gente está trabalhando com um tópico que é muito importante dentro da visão científica, né? É assim, eu até fico, parabenizo vocês, porque vocês enfrentam o tema de maneira muito, muito legal, assim, muitas das vezes sem
aquele clima chato de dizer, professor, para com isso, não sei o quê. Não, vocês recebem bem o tema e sabe que o que a gente está falando tem tudo a ver com a nossa aula, né? E assim, a gente está na nosso segundo tópico em relação a parte de proteção, né? A gente falou, hoje a gente falamos até a pílula do dia seguinte. Quando for na próxima aula, a gente continua, tá? Especificamente sobre esse tema, tá? Depois a gente vai entrar nas doenças sexualmente transmissíveis. E eu queria agradecer mais uma vez a participação, tá? Guilherme, Stephanie, Isabelle, tá? Pessoal que participa bastante das aulas aí, da Yasmin, viu? E até a próxima, tá? Que a gente possa encarar o tema como se fosse assim, não que a gente viesse a executar, mas sim ter o conhecimento, entendeu? O que é importante é o conhecimento, viu, Carolzinha? Eu queria que você deixasse aí o número de vocês, tá no chat, para mim colocar depois a chamada. Bom? Um abraço, até a próxima e obrigado aí, tá?